E aí, pessoal, tudo bem? Bom, olha só, prometi para vocês então um comentário, né, acerca daquele story que eu coloquei lá no Instagram, e então vou falar um pouquinho disso. Olha só, a frase que eu dei ali para vocês era: a venda de armas aumentou no Brasil, certo? E aí eu perguntava o que que era o de armas, a venda de armas aumentou no Brasil, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos colocar a venda. Vamos ver se está indo direitinho ali para vocês. Tá. A venda de armas aumentou no Brasil. A parte importante para a gente estava aqui, né? O de armas, tá? Por quê? Porque é o seguinte, olha só. Lembra que, tá? A primeira coisa que a gente faz numa análise sintática é catar o sujeito, né? Tá? Então, quando eu pergunto assim, ó, o que é que aumentou no Brasil, a gente percebe que seria justamente a venda de armas. Então, tudo isso aqui é o sujeito da tua oração. E aí, lembra, isso aí o senhor já trabalhou com vocês em alguns momentos, né? O complemento nominal e o adjunto adnominal, normalmente, a gente chega neles a partir dessa análise. Primeiro a gente vê as outras funções sintáticas e, por último, a gente vê o complemento nominal e o adjunto adnominal. Por quê? Porque tanto o complemento quanto o adjunto são funções sintáticas que aparecem inseridas em outras funções sintáticas. Então, por exemplo, olha só, quando eu pergunto qual é a função sintática de armas, eu já estou te entregando metade da questão. Por quê? Porque eu estou dizendo que de armas é uma função que está dentro do sujeito. Ou seja, a função dentro de função. E aí a gente cai numa dessas duas aqui. Ou é um complemento nominal ou é um adjunto adnominal. Tá? Aí o senhor já colocou aqui o resumo, porque vocês já viram isso comigo, né? Lembra que o desenho do complemento nominal a gente faz uma cruz, ó. Tá? Aí tu escreve assim, ó, CN asa prep. CN asa prep. O que é isso? Complemento nominal, uma função sintática sempre preposicionada, sempre, 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 não tem exceção. Ai, professor, mas quando o pronome oblíquo exerce função de complemento nominal, não tem preposição. Evidente, porque ele é um pronome oblíquo. O pronome oblíquo não vem preposicionado. É o caso do lhe, quando o lhe exerce função de complemento nominal, tá, gente? Mas a gente sabe que é uma particularidade, tá? Tirando isso, complemento nominal, tá? Sempre, 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 sempre preposicionado, tá? Então, ó, percebam, aqui a gente tem uma preposição, tá? Mas tem um problema. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, o adjunto adnominal, ele não vem sempre preposicionado, mas ele pode. Ele pode aparecer preposicionado. Em outras palavras, não é porque a gente tem uma expressão preposicionada que a gente pode riscar o adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal ele pode ser também preposicionado. Bah, senhor, então aqui eu ainda fico na dúvida. Sim, fica na dúvida. E é super normal ficar na dúvida até então. Por quê? Porque a gente tem função dentro de função, que pode ser complemento ou adjunto, e a gente tem também a questão da preposição. Mas voltando para o CN asa prep, olha só. Lembra, complemento nominal é uma função sempre preposicionada. E o que é o asa? O asa é o tipo de palavra que o complemento nominal modifica. Lembra que o complemento nominal ele modifica um adjetivo, ele modifica um substantivo asterisco, ou ele modifica um advérbio. Então, o complemento nominal, gente, ou modifica adjetivo, ou modifica um substantivo, ou modifica um advérbio. Adjetivo, substantivo e advérbio. Marquês, eu sei. Por que o substantivo tem asterisco? Porque não é qualquer substantivo. É tão somente o substantivo abstrato. E aí destaca esse cara, tá? Por quê? Porque quando a gente estuda o adjunto adnominal, a gente percebe que o adjunto adnominal, olha só, o adjunto adnominal, gente, ele só modifica um tipo de palavra. Que tipo de palavra? Substantivo. Ele também é função dentro de função, aquela coisa toda, mas ele só modifica substantivo, diferente do complemento nominal, que modifica adjetivo, substantivo abstrato ou advérbio. O adjunto adnominal, ele modifica substantivo. Que tipo de substantivo? Qualquer. Qualquer. Tá? Abreviação bem chula ali de qualquer, tá? Qualquer substantivo. Ou seja, pode ser um substantivo concreto, mas também pode ser um substantivo abstrato. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Olha para o quadro, tá? Faz esse resuminho, esse esqueminha, e aí você vai notar que o ponto em comum do complemento nominal e do adjunto adnominal
fora ser função dentro de função, é quando a gente tem aquela expressão preposicionada modificando um substantivo abstrato. Por quê? Porque daí não basta a estrutura, eu vou ter que ir por um outro caminho para diferenciar. Por exemplo, a venda de armas. Olha só, tu já viu que de armas é uma função dentro de função. Ou é um adjunto nominal ou é um complemento nominal. Beleza? Beleza. De armas tem preposição? Tem. Pode ser um adjunto nominal? Pode. Pode ser um complemento nominal? Também pode. Tá, vamos ver o tipo de palavra, então. Ó, que o de armas está modificando. De armas está modificando venda. Que tipo de palavra é venda, pessoal? Venda é um substantivo abstrato. E aí é que vem o problema. Pode ser um adjunto nominal? Pode. Pode ser um complemento nominal? Pode. Ah, então tanto faz, senhor? Não, não é tanto faz. Como é que eu faço agora para diferenciar se é complemento nominal ou adjunto nominal, se eles têm as mesmas características, função dentro de função, né, expressão preposicionada, modificando substantivo abstrato? Porque, gente, se isso aqui fosse um advérbio, seria complemento nominal de cara. Se isso aqui fosse um adjetivo, seria complemento nominal de cara. Se isso aqui fosse um substantivo concreto, seria um adjunto adnominal de cara. O problema é que ele está modificando o substantivo abstrato. E quando modifica substantivo abstrato, o que eu tenho que fazer? Se a expressão for preposicionada, né? Se não for preposicionada, só pode ser adjunto adnominal, tá? Eu digo, se a expressão for preposicionada, como é que eu chego à conclusão? Por exemplo, vocês viram lá no story que era um complemento nominal. A pergunta é por quê? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Beleza. Quando for, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tem, olha só. Quando for substantivo abstrato sendo modificado por uma expressão preposicionada, que daí vocês estão na dúvida que pode ser um adjunto adnominal ou complemento nominal, vocês vão para o sentido. Sentido. Só como assim sentido? Gurizada, se for sentido ativo, é adjunto adnominal. Se for sentido passivo, é complemento nominal. Como assim sentido ativo e passivo, Marx? Ó, da expressão preposicionada para com aquilo que ela está modificando. Tá? Por isso que eu fiz a flechinha indo para cá. Ó, tá? Então, disso aqui em relação a isso aqui. O sentido que nós temos ali é um sentido ativo ou é um sentido passivo? Professor, como assim? A venda de armas aumentou no Brasil. Pessoal, de armas modificando venda, certo? Nesse caso aqui, as armas venderam, ou as armas foram vendidas? As armas foram vendidas, porque a arma não pode vender nada, então eu não posso ter um sentido ativo aqui, eu só posso ter um sentido que é passivo. Então aqui é sentido passivo, e se é sentido passivo, né, pessoal, isso aqui só pode ser um complemento nominal, ó, sentido passivo, complemento nominal. Beleza? Fica ligado nos próximos stories do SOR, tá? Que eu vou colocando story ali e vou gravando videozinhos curtos aqui para trazer mais dicas para vocês, tá bom, gurizada? Beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.